A gente já sacou que a internet é sobre links, não é? Links que levam você de um site para outro, que levam você de uma pesquisa do Google para aquele site que responde exatamente aquela pergunta que você fez no mecanismo de pesquisa. Mas nesse contexto, não é apenas, quando a gente está pensando em SEO, em otimização, não é apenas colocar o link lá, colocar na correntezinha e colar o link de uma forma qualquer. Há mais coisas por trás disso e isso tem a ver com o conceito de texto âncora. E é sobre isso que a gente vai explicar nesse vídeo. Olá pessoal, Eric Casagrande aqui da SEMrush, dessa vez por um assunto um pouquinho mais técnico do que a gente está acostumado a publicar aqui no nosso canal. Essa questão dos textos âncoras tem tudo a ver com as nossas estratégias de backlinks, de link building e também com o próprio funcionamento da internet e de como o Google e os mecanismos de pesquisa entendem a relevância e do que se trata cada um desses links. Sobre isso, antes de mais nada, fica primeiro o pedido para vocês se inscreverem aqui no canal e acompanharem, se vocês quiserem entender um pouco mais, um desses dois vídeos sobre backlinks e também sobre como o Google funciona, como os rastreadores de pesquisa funcionam, que tem tudo a ver com os links. Muito bem, voltando aqui para o nosso vídeo de texto âncora. Vamos lá, o que é o texto âncora? O texto âncora nada mais é do que exatamente essa parte clicável, essa palavra clicável, esse item clicável, porque às vezes pode ser uma imagem, que vai fazer com que esse link leve você a outro lugar. É a parte clicável. Por exemplo, num conteúdo sobre música, alguém colocou lá a melhor banda de todos os tempos são os Beatles. Os Beatles, nesse caso, o Beatles, é o texto âncora, que está levando, por exemplo, para o site oficial do The Beatles. Ou são os Rolling Stones, ou é a Anitta, para tornar as coisas mais brasileiras, né? A melhor cantora brasileira de todos os tempos do Brasil é a Anitta. Anitta, nesse exemplo, é o texto âncora, é a parte clicável desse link. E como vocês já imaginaram, qualquer parte desse texto, dessa frase, pode se tornar um texto âncora. A frase inteira, melhor cantora de todos os tempos, ou apenas Anitta, ou apenas cantora. E cada um desses termos, como texto âncora, terá um valor e uma interpretação diferente sobre a relevância, sobre o valor desse link. E exatamente porque a internet está construída através desses links, esses links transmitem autoridade de um site para outro. Sites de maior autoridade transferem a sua autoridade para sites de menor e vice-versa, dependendo da autoridade que cada site tem. E essa autoridade é transferida através desses links. É o famoso link juice, ou suco de links, que são transferidos entre um site e outro. E o texto âncora irá definir a forma como essa autoridade é passada. Por isso que é tão importante a gente entender os detalhes dos tipos de texto âncora e também os atributos desse texto âncora. Porque a gente, por exemplo, não pode estar trabalhando uma transferência de autoridade nativa ou uma transferência de autoridade orgânica e natural, quando na verdade ela foi comprada. E é sobre isso que a gente vai entrar mais detalhes a partir de agora, sobre os diferentes tipos de texto âncora e um detalhe bem mais importante que a gente vai deixar para o final também. E aqui a gente está falando muito mais sobre o termo, a palavra que esse link foi criado, qual é o link, qual é a palavra, o termo exato que esse link está indexado. Por exemplo, texto âncora de correspondência exata. Aqui a gente está falando que a palavra onde esse link foi criado representa exatamente o principal tópico, ou a principal palavra-chave do conteúdo de destino desse link. Numa frase, aprenda tudo sobre criação de sites, o termo criação de sites, ou como criar um site, se mudasse um pouco essa frase, são referências de correspondência exata para uma agência de criação de sites ou para um serviço que trabalha com criação de sites. É uma correspondência exata entre o termo em que há esse link com a página de destino que esse link leva. Outro exemplo de texto âncora é texto âncora de correspondência parcial. Ou seja, ele é relacionado, ele tem alguma semelhança com a página de destino, mas não é exato. Uma forma, por exemplo, dicas de SEO para e-commerce. E o termo SEO para e-commerce leva para uma página que tem muito mais a ver com marketing digital ou tem muito mais a ver com SEO técnico. Não necessariamente é apenas sobre SEO para e-commerce, embora trate um pouco sim de SEO. Então a correspondência é parcial, não é exata. O tipo de texto âncora talvez mais simples de se entender é o de correspondência relacionada à marca. Claro, numa frase, descubra tudo sobre a SEMrush,
o termo SEMrush, tendo um link que leva para a nossa homepage da SEMrush, é um termo de correspondência de marca, é um texto âncora de marca, porque SEMrush é exatamente a marca do qual o link se destina. Esse é o mais fácil, super claro. Outro exemplo é texto âncora de URL. É basicamente quando a URL está bruta ou na íntegra dentro do corpo de texto e em vez de este link estar numa palavra, ele está exatamente nessa parte inteira que é a URL. Logo, é um texto âncora de URL. A gente ainda tem um exemplo de texto âncora genérico, que são os famosos veja mais, descubra mais, clique aqui, descubra mais detalhes, que não estão associados, são genéricos, não estão associados ao conteúdo da página de destino. E também ao texto âncora de imagem, que basicamente é quando esse link está associado ao código inteiro de uma imagem. Ou seja, quando o usuário clicar nessa imagem, ele irá para uma página de destino que pode ou não ter a ver com esta imagem. Ok, né, pessoal? Mas por que isso tudo é importante a gente estar sabendo e entender? Porque claramente, quanto mais exato essa correspondência de texto âncora, melhor o Google vai entender que aquele conteúdo de destino tem a ver com aquela palavra-chave. Mas cuidado, não é para usar texto âncora de correspondência exata todas as vezes, sempre ou com uso demasiado. Porque o Google pode justamente perceber e entender que você está fazendo essa correspondência exata entre a palavra-chave e a página de destino para justamente transferir uma autoridade, digamos assim, direta, de correspondência exata, e entender isso como uma tática que você está manipulando a forma como essa autoridade é passada. Isso pode gerar, inclusive, penalizações. Então, varie o jeito como você coloca o texto âncora dentro do seu site e também o jeito como você eventualmente recebe links de outros sites destinados ao seu site. É bem importante que você diversifique isso, tendo correspondência exata, texto âncora de marca, parcial, semelhantes, enfim, de imagens, todos são valiosos. Porém, o detalhe que vai mudar isso tudo é exatamente a questão do atributo desse texto âncora. E aí a gente está falando um pouco mais da relação do código que deve estar indexado neste texto âncora. Há pelo menos 4 importantes atributos de texto âncora. O primeiro deles, que a gente precisa entender, é o famoso nofollow. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você coloca o atributo de relação nofollow dentro do código desse link, e ele vai aparecer mais ou menos assim, como vocês estão vendo aqui embaixo, estão vendo ali a tag, né? Nofollow, relação nofollow, o atributo nofollow, isso quer dizer que você está dizendo ao Google para não transferir a autoridade através desse link. Ou seja, ele funciona como um hiperlink, o usuário clica e acessa outra página, porém não irá transmitir a autoridade. Justamente o Google não segue essa autoridade de um site para outro. Se não há o atributo nofollow, o link se torna um link follow. E a tag basicamente é simples, como vocês estão vendo agora, e nesse jeito o Google passaria então a autoridade do site A para o site B através desse link, porque ele é um link follow, que permite seguir essa autoridade. Além de nofollow e follow, o link também pode ter o atributo de sponsored, que basicamente é quando ele é comprado ou patrocinado, ou seja, você vai colocar esse atributo quando este link foi comprado. Você está dizendo ao Google que esse link é um link patrocinado. E é bem importante você informar isso quando for o caso. E por fim, o outro atributo é UGC, User Generated Content. Basicamente, você está dizendo que aquele link foi inserido naquela página pelos usuários, assim como o conteúdo que ali está. Então é bem importante que se algum usuário seu pode adicionar esses links, é importante que você atribua esse atributo dentro deste link, para informar ao Google que não foi você que colocou, foi um usuário que colocou esse link ali. Tá, e aí, Eric, qual que é o melhor desses 4? Por que eu devo priorizar um ou outro? No mundo ideal, pessoal, a gente receberia sempre links follow de sites confiáveis e de boa autoridade. Assim, esses outros sites estariam mandando boa autoridade, porque é um link follow, para o nosso site. Mas isso só deve acontecer se você tiver conteúdo de qualidade que seja digno de receber essa referência. Assim como você também só deve usar links follow dentro do seu site,
para outros conteúdos que você quer atribuir essa autoridade, justamente porque são conteúdos bons, porque eles têm conexão com o conteúdo do qual o usuário está vendo inicialmente esse link, onde há relação de usabilidade para o usuário. Nos demais casos, você deve informar o link como ele é. Se ele é nofollow, se ele é patrocinado, sponsored, se ele é gerado pelo usuário, UGC. Faça de forma correta que menos chances de problemas você terá, menos chances de penalização do Google você poderá sofrer. É muito simples. Conteúdo de qualidade receberá naturalmente links follow, assim como links follow devem ser usados quando o conteúdo de destino é um conteúdo relevante para aquela página da qual o usuário está vendo o link pela primeira vez. Pessoal, de fato o assunto é um pouco complexo e a gente falou que ele era um pouco mais técnico do que a gente vem tratando, mas é muito importante sim, e qualquer estudo sobre essa área vale a pena. Na descrição do vídeo a gente está também deixando um link do próprio Google que explica um pouco mais sobre isso, tem uma página inteira destinada a Anchor Text, textos âncoras. A gente está deixando também os links do blog da SEMrush. Mas o que é muito importante sempre levar em conta é que a palavra ou o termo que você está definindo como âncora desse texto e o código, o atributo que você está colocando, irão sim influenciar a forma como você recebe autoridade, se esse link estiver em outro site, assim como também a forma como você distribui ou pede ao Google para ler essa transferência de autoridade do seu site para uma outra página do seu próprio site ou para uma outra página de um site externo. Lembre-se disso e trabalhe a âncora, o texto âncora, de uma forma inteligente dentro da sua estratégia de links internos ou da sua estratégia de links externos, de backlinks no caso. Sobre isso, inclusive, estou deixando aqui do lado um vídeo sobre como conseguir backlinks de qualidade, que tem exatamente um pouco a ver sobre o que a gente está falando. Incorpore essas dicas desse vídeo com esse conceito de texto âncora que você tende a receber links com melhor autoridade e com melhor referência desses outros sites. Valeu, pessoal, um grande abraço e a gente se vê no topo do Google.